Oi, gente, estamos começando mais um episódio de No Lucro, esse programa que eu tenho tanto carinho, porque a gente fala sem frescura nenhuma sobre um assunto super importante que é dinheiro. É um programa de economia, dá para dizer que é um programa de economia, mas é um programa de economia extremamente descomplicado e da economia real, que a gente traz pessoas que vocês conhecem para falar sobre grana. Não é feio falar sobre dinheiro, tá tudo bem. Eu adoro quando eu consigo trazer para cá pessoas que têm dinheiro para falar sobre esse assunto, como é o caso do senhor Rafa Dias. Fala, meu velho. Nossa, é uma honra estar aqui para falar sobre isso, que é uma coisa que eu não falo tanto e as pessoas criam, né, mil histórias, assim. Acham que você tá multibilionário. As pessoas têm essa sensação, mas é uma honra estar aqui. Você sabe que a gente vai falar de dinheiro hoje, vai começar a aparecer um monte de parente pedindo empréstimo. Vai acontecer, você sabe, né? É um fato. Não, sempre acontece. Né? Criador quer fazer projeto, Exato, e aí vai. Sempre tem um projeto maravilhoso, né? Gente, vamos começar o programa colocando a seguinte questão em perspectiva. Ideia não é projeto, tá, gente? Todo mundo chega com ideia, fala assim, eu tenho ideia de um programa, isso não é projeto. Projeto é quanto vai custar, onde vai estar, como é que a gente faz, que câmera a gente usa, onde a gente grava. Isso é projeto, certo? Isso, exatamente. Isso. E essa é a parte mais difícil, geralmente. Essa é a parte mais difícil, que dá mais trabalho que ninguém quer ter, né? Por que a gente está falando sobre isso? Se você não conhece o Rafa Dias é um baita de um empresário. A gente estava até conversando aqui antes de começar o programa. A gente tem muitas coisas em comum, né, Rafa? Porque eu também tenho uma produtora de conteúdo, você também tem uma produtora de conteúdo, só que você foi para um lado que é incrível e você teve um estalo genial de abrir uma televisão, de fato, porque hoje você tem a Dia TV, que é gigante, que virou um monstro na internet e tem pouquíssimo tempo de vida. Já deu 2 anos? Não deu 2 anos ainda. Não ainda. deu 2 anos ainda, né? E com números, você já passou de 1 bilhão de visualização. Você conseguiu juntar um time estelar de influenciadores e colocar uma televisão no ar que acho que foi a primeira do mundo só com influenciadores, né? É a primeira TV nesse formato onde 100% dos apresentadores e as pessoas que estão à frente das câmeras, elas antes eram criadoras de conteúdo. E não... E elas seguem sendo. E elas seguem sendo. Né? O que a gente faz, eu brinco que é meio que uma fábrica de conteúdo que tem uma programação. Cara, isso é que é muito doido, assim. Eu acho que tem muita coisa legal pra gente falar nesse programa de hoje, porque o próprio No Lucro é um exemplo muito claro. A gente tem mais ou menos a mesma idade. Você está com 38, eu acabei de fazer 40. Então, a gente é da mesma geração. A gente pegou essa geração de nascimento do YouTube, já entrando no mercado de trabalho, de já percebendo que os modelos de negócio tradicionais da televisão estavam meio que mudando drasticamente, as TVs tinham que se adaptar. Só que aí eu te pergunto, por exemplo, você que tem tanta experiência que é um empresário, o No Lucro vai ao ar meio-dia, às terças-feiras, no YouTube. E vai ao ar na televisão muitas horas depois, já bem à noite. Então, o que é esse programa aqui? Isso aqui é TV ou é internet? Eu acho que é internet. Eu acho que é internet. Faz sentido a gente ficar colocando realmente uma coisa em cada prateleira? Eu sempre me questiono muito isso. Eu acho que hoje o que é importante pra gente não é mais espectadores simultâneos, pessoas que estão assistindo ali na hora, que era uma métrica muito da televisão, né? Pautada na audiência, de pontos de audiência. O minuto a minuto, o Ibope e tal, né? O que a gente tem hoje é, por exemplo, a blogueirinha ou agora o reality da Mari Maria, durante o momento ali das 8 da noite até a meia-noite, mais de 500 mil de pessoas passaram por ali. Seja no momento do ao vivo, ou seja no momento que ficou VOD e as pessoas estão assistindo isso depois. E durante a semana, 2 milhões de pessoas estão vendo. Então, assim, é uma entrega diferente, usando as plataformas que eu acho que é o mais importante hoje para conectar com a nossa audiência, que é a galera ali menos 35, assim. O VOD, para quem não sabe, que o Rafa falou, é o vídeo on demand, né? Isso. Então, quando você pega o vídeo ao vivo, você coloca à disposição para ele ser assistido depois, que é o novo jeito que a gente tem de produzir conteúdo, né, Rafa? E que é o novo jeito de também vender conteúdo. E é isso que muitas vezes a gente precisa entender como modelo de negócio dessas novas grandes produtoras, né, cara? Então, você acha que, olhando por essa perspectiva, é mais fácil, entre muitas aspas, você conseguir fazer dinheiro com o conteúdo, porque você não tem só aquele momento, foi pro ar, acabou, deu o dinheiro que tinha que dar e tchau, como era o modelo de televisão há algumas décadas. Hoje a gente tem aquele modelo que você pode ganhar na publicidade que está ao vivo, mas depois isso gera cortes, isso gera o tal do vídeo on demand para ficar numa plataforma de streaming e continua reverberando, pode ver outras publicidades. Se ampliou o leque de receita?
Eu nunca trabalhei, quando eu trabalhei em televisão, eu era um funcionário ali, né? Uma pessoa que estava trabalhando na operação. Então, o modelo de negócio da televisão, eu nunca, da televisão tradicional, eu nunca fui tão próximo. Então, eu não sei exatamente como era. Hoje, o que me surpreende são as frentes de faturamento que um conteúdo tem, que é diferente daquela época. Sim. Então, hoje, esse conteúdo, ele pode, muitas vezes, ser monetizado, não no programa, mas os cortes dele que estão saindo nas redes, que a gente tem essa entrega com os clientes. E não são raros os casos em que os cortes têm muito mais audiência do que o programa em si, né? Geralmente, todos os nossos programas, eles têm mais audiência, todos os cortes, do que o próprio programa em si. E o caso da blogueirinha, por exemplo, que viraliza toda semana, né? Então, exatamente. O reality da Mari Maria, agora Mari e as Marias, no TikTok, os 3 primeiros episódios, os cortes já tinha passado de 500 milhão de visualização. Cara, que loucura em 3 semanas. Loucura isso, cara. Em 3 semanas. Você coloca em pontos de audiência tradicionais de antigamente, cara, é um negócio que explode a mente, né, cara? 3 semanas de reality, sabe? Loucura isso. Então, a gente fica muito impressionado, assim, com esses números, com tudo como vem acontecendo. E como é que a gente consegue olhar hoje para Dia TV e falar assim, pô, legal, o cara foi lá e fez uma televisão e tal, parece que é uma coisa que você tirou da cartola em uma semana, só que é uma construção de pelo menos 10 anos de empresa ali, né, cara? Então, como é que foi ter esse estalo? E uma coisa que para mim é o mais maluco. Como é que você conseguiu ser influente a ponto de conseguir juntar tanta gente boa, cara? Porque isso não é fácil. Você juntar todas essas agendas, você juntar todos esses interesses, você teve que ser muito atrativo. Eu quero entender como é que você fez isso, como é que você conseguiu, de fato, fisgar essa galera toda, cara. E fazer todo mundo acreditar no meu projeto, né? Exatamente. Então, o que aconteceu foi, a gente fundou há 10 anos atrás, que basicamente agora faz 11 anos que a gente começou a trabalhar, eu e a Andressa, que fundamos a empresa. Sua sócia, em Floripa, E aí a gente começou e, na época, eu estava saindo daqui de São Paulo, porque a minha carreira aqui não estava rolando, assim, tipo, não estava acontecendo. Quer dizer, você é de Floripa, você veio tentar carreira em São Paulo. E trabalhei na MTV, trabalhei em produtoras, fazendo freelancer de câmera, de produtor, de muitas coisas, mas não acontecia, assim, eu não conseguia me manter em São Paulo. Voltei para Floripa para abrir uma empresa. Naquele momento, de audiovisual. Naquele momento, parecia muito putz, não rolou, né? Então, tô tendo que voltar para casa dos meus pais. Aquela coisa, põe um rabinho no meio das pernas. Cara, fala, muito... Pô, não deu certo. Muito difícil, assim. Acho que toda a história tem esse momento, né? Quando a pessoa acha que não vai dar nada certo. E eu já tinha percebido aqui no mercado de São Paulo que não existiam produtoras focadas em produzir para a internet. Isso 11 anos atrás. Que as produtoras, elas queriam produzir para a televisão ou para o cinema aqueles orçamentos milionários e elas não entendiam como é que falava dentro da janela do YouTube, dentro do navegador, dentro do celular. Nossa. Elas estavam produzindo para televisão. Cara, de verdade, assim, parece que eu estou conversando com um espelho, porque é exatamente o insight que eu tive para abrir minha produtora há 10 anos. Olha que loucura. Muito doido isso, né? Porque a gente tinha esse gap mesmo, né? Então, você tinha ou as produtoras gigantescas que faziam produções multimilionárias, ou o primo do sobrinho do amigo que tinha uma câmerazinha e fazia um conteúdo bem mais ou menos. Tinha um gap ali no meio, né? É muito louco isso, cara. Foi exatamente o que eu pensei também. E esse conhecimento de redes sociais, ninguém tinha. Eu, 2 anos antes, tinha lançado o meu canal, que era o programa de um cara só, onde eu montava 5 câmeras e entrevistava os maiores youtubers da época. E que literalmente era um programa de um cara só. Você fazia tudo sozinho, eu fazia tudo sozinho, eu montava tudo, montava as 5 câmeras. Num ouvido eu ouvia o meu microfone, no outro eu ouvia o microfone do convidado. Um tablet no meu colo, fazendo as perguntas. Chegava em casa, pegava aquelas 5 câmeras e começava a editar o programa todo e publicava. Nossa, cara, que trabalho. Meu. Era muito trabalhoso. Que loucura você fazer isso sozinho. Só que, sem imaginar e totalmente sem um planejamento para isso, eu entrevistei os maiores youtubers da época. O Whindersson Nunes, Felipe Neto, todo mundo que era gigante naquele momento no YouTube, os maiores nomes. Eu entrevistei o Mr. Guitarman em Los Angeles, que era o primeiro brasileiro a fazer 1 milhão de inscritos. Fazer 1 milhão de inscritos, sim. Então, eu conheci o mercado quando ele estava
no começo, assim, sabe? Na primeira faísca. Mas essa influência inicial, porque, cara, não é fácil chegar nesses nomes que você falou. Há 11 anos, o Felipe Neto já era o Felipe Neto. O Whindersson Nunes já estava começando a ganhar uma proporção muito grande. Mas você já tinha trabalhado na MTV. Eu tinha trabalhado na MTV, que me ajudou a ter esse acesso, mas o que fez essas pessoas toparem me dar a entrevista foi a qualidade do programa. Elas queriam participar daquilo dali e elas, ao mesmo tempo, queriam ver. Pô, o gurizão faz isso tudo sozinho mesmo? Quero ver ele vir aqui. Se ele é bom mesmo. Quero ver ele vir aqui montar as 5 câmeras. Eu lembro do Adriano Galisteu falando, gente, é possível fazer tudo sozinho. Ele fez aqui na minha frente, sabe? Tipo, chocada, assim, que eu tava fazendo aquilo. Cara, mas é que você fala com uma naturalidade. Gente, eu sou desse universo. Não é simples você montar 5 câmeras, cara, sozinho, você pegar esse material, você editar. Hoje, com 2 celulares, a gente consegue fazer uma coisa com muita qualidade, né? Então, hoje, você pega aqui, putz, sei lá, um iPhone que tem inteligência artificial, que você consegue pegar o áudio e transformar numa qualidade de estúdio gravada. Naquela época não existia nada disso. Não, era câmera, cartão. Quanto tempo você demorava pra montar tudo isso, cara? Cara, na casa das pessoas, porque eu geralmente ia na casa das pessoas também, né? Pura! E carregar esse equipamento todo. Nossa, quando eu fui na casa da Ju Chult, eu sempre falo isso, a gente é muito próximo, né? E daí eu cheguei na casa dela, que era lá no meio do mato, assim, e daí eu cheguei e o pai dela atendeu. Cheguei com os meus 50 quilos de equipamento, várias malas, no Rio de Janeiro. Cheguei lá, o pai dela, o interfone, ele fala, pô, não mora nenhuma Júlia aqui. Eu falei, caraca, eu tô no interior. Eu errei feio. Eu cheguei aqui, eu saí do aeroporto, peguei um táxi, cheguei aqui, e daí depois ela me atendeu e ela falou, ai, meu pai faz isso porque sempre os fãs chegam aqui. Nossa, achou que você era um maluco qualquer. Mas eu chegava na casa das pessoas com muito equipamento para fazer as entrevistas. E o curioso foi que eu descobri e meio que tive contato com a percepção de que esses caras, eles produziam sozinhos com uma câmera no quarto deles e eles tinham mais audiência que a MTV. O Whindersson Nunes começou com uma GoProzinha, uma câmera de ação pequenininha ali e conseguiu milhões de inscritos, né, cara? E aí eles eram gigantescos, falavam com muito mais gente do que a MTV. E eu olhei para aquilo e eu falei, pô, tem um espaço aqui nesse mercado para o futuro que vai ser organizar esses caras. Que vai ser organizar, dar um estúdio, periodicidade, sabe, ajudar com todas as partes de produção que eles precisam, comercialização, isso tudo. Naquela época eu ainda só conhecia essas pessoas, mas eu não tinha nenhum tipo de intimidade. Então eu chamei a Andressa e falei, vamos abrir uma produtora, vamos lançar 5 canais, cada um num segmento, que vai ter ali uns 20, 30 vídeos de gaveta de todos esses 5 canais, para a gente lançando um toda semana. E aí a gente fez isso. O YouTube, 3 meses depois, viu a gente e falou, olha, vocês não têm a audiência necessária para se tornar uma network, mas vocês fazem tudo com muita excelência. Vocês usam todas as métricas da plataforma corretamente, todas as políticas, tudo. Então a gente quer credenciar vocês como network pela qualidade do trabalho de vocês. De novo, para quem não acompanha tão bem, é um baita de um selo, né, cara? Super. Que eles só davam para quem tinha época muitos 5 milhões de visualizações, né, cara? Então, assim, você ser credenciado pro YouTube, a gente tá falando de que ano isso? Isso aí é 10 anos atrás, então é 2014. 2014. Então, assim, você ganhar o selo de ser uma TV dentro do YouTube, uma coisa é você dizer que você é, outra coisa é você ser reconhecido pela plataforma. E você ser uma rede de canais. E você ser, de fato, você ganhar estrutura para você poder fazer uma transmissão 24 horas por dia e coisas do tipo. Isso foi muito grande naquele momento para vocês, né? Isso foi muito, assim, pra gente, naquela época, tinham 5 empresas no Brasil que tinham esse credenciamento, a gente estava em Floripa, e aquilo... Provavelmente era a única de lá? A única, não, era a única do sul do Brasil, assim. Brasil. E aquilo fez a gente chamar o primeiro canal, que foi o Depois das 11, que a gente trouxe para a rede, chamou as 2 meninas e falou, olha, a gente vai produzir vocês durante 2 anos e a gente vai fazer de vocês uma coisa gigantesca no Brasil. Tá. E aí, em 2017, ela se torna a 3ª maior bilheteria de teatro do país, ficando atrás do Whindersson e do Paulo Gustavo. Que loucura isso, cara. Vendendo muitos ingressos, quase 200 sessões no ano elas fizeram. E era realmente uma coisa, assim,
gigantesca, sabe? Estreando campanha no intervalo do Jornal Nacional, tipo, coisas muito grandes. Aí vários criadores viram o nosso trabalho e começaram a entrar em contato comigo, porque também queriam aquele trabalho que a gente fazia com as meninas. Tá. Anos passaram, a gente criou uma relação com todos esses criadores. Então, né, Diva Depressão, Blogueirinha, Mari Maria, todo mundo, foram pessoas que a gente foi encontrando ao longo desses anos, dessa história. Assim. E pessoas foram aparecendo também depois, né? O próprio Vitor, né? Que hoje tá com vocês, que durante a pandemia super estourou e tal. Exato. Agora, vamos lá. Eu quero te fazer algumas perguntas para entender, de fato, um pouco mais detalhadamente essa jornada. Porque, cara... Não é fácil você virar para alguém e falar assim, vamos fazer 5 canais, vamos colocar no ar. Isso custa dinheiro. Isso não custa pouco dinheiro. Eu tentei fazer isso durante vários momentos, com várias pessoas, comigo mesmo, e às vezes dava certo, às vezes não dava certo, porque você precisa colocar uma quantidade razoável de dinheiro na frente e você precisa vender. O gargalo quase sempre de quem faz isso é o comercial. Porque você começa com um baita gás, você tem a estrutura, você tem as câmeras, todo mundo está empolgado, deu 1 mês não vendeu nada, não entrou dinheiro. Deu 2 meses não vendeu nada, não entrou dinheiro. É caro de fazer. E as pessoas vão desanimando, normalmente os projetos morrem. Como é que você conseguiu fazer com que os projetos não morressem e segurar essa ansiedade do não está entrando dinheiro, caramba, a gente precisa pagar a conta, poxa vida, está ficando caro, nossa, tem aluguel, tem não sei o quê, a gente precisa trocar de câmera, não tem grana, tal. Como é que você resolveu esse gargalo comercial, cara? Então, eu nunca fui um empresário, assim, um cara que estava olhando para as coisas focado no resultado. Não no primeiro momento. Não no primeiro momento. Porque hoje você é um baita empresário. Eu sou, mas eu não... Eu até estava falando isso com a Andressa, que eu hoje olho para mim, assim, nesse lugar que eu tô, e eu falo, pô, tinham tantos CEOs melhores do que eu para estar no meu lugar, que cara, são chama CEOs... síndrome do impostor, cara. Não. Eu tenho, todo mundo tem. Não, mas assim, ó, aqui são CEOs, entendeu? Eu sei da minha importância dentro da empresa. Eu sou um diretor de conteúdo, eu penso nas ideias, no que a gente vai colocar, tenho a ideia de fazer a Dia TV e tal, mas eu não sou o cara que melhor olha para gestão, para todas essas coisas, porque não é a minha formação e não é onde meu olho brilha. Sua formação em audiovisual, né? Mas o que eu sempre acreditei na Dia e a construção da Dia é em cima disso. Conteúdo bom, não adianta, as marcas vão querer entrar. Não é uma questão de você conseguir vender, de você conseguir convencer, você ter uma agência, você ter isso, você ter aquilo. Cara, quando o conteúdo é bom e ele tem audiência, porque eu acho que tem uma diferença entre tem conteúdo bom que não tem audiência. Esse é o ponto, entendeu? E quando o conteúdo é bom e ele tem audiência... Não adianta, as marcas começam a ligar e a coisa começa a acontecer. Tanto que na Dia, em 10 anos, a gente não tem um executivo de venda ativo vai até hoje. Que loucura isso, cara. 100% do faturamento da Dia até hoje é passivo, vamos dizer assim. As marcas chegam pra marcas chegam pra gente. A gente não tem nenhum executivo de vendas na rua. Porque vocês nunca sentiram essa necessidade. Assim, a necessidade a gente até sentiu, mas o que eu penso? Eu vou ter que investir aí. Daí é o meu papel empresário, né? Investir no chapéu do empresário. Eu vou ter que investir em montar um time comercial para fazer isso. Isso vai me custar uma grana. Eu posso não investir nisso e investir em mais conteúdo, e mais conteúdo vai chamar a atenção desses anunciantes e eles vão vir porque eles querem, não porque eu tentei convencer eles. Cara, mas é um tiro arriscado. É um tiro arriscado. Você tem que ter muito sangue frio para falar assim. Porque, de novo, gente, produzir conteúdo é colocar dinheiro na frente. E não é pouco dinheiro. Não é. É meio... o investimento... É um risco, claro, que você controla, que você sabe que o conteúdo é bom, você confia no seu conteúdo. Mas, de novo, eu já fiz projetos muito legais, com muita qualidade, e que não deram audiência. Sim. E é do jogo. Do jogo, Aqui na CNN, em qualquer outra emissora, você corre esse risco de fazer um investimento na frente e não vender. Não acontecer. Né? Não acontecer. Isso é a história da televisão brasileira, do audiovisual brasileiro. Quando eu tava... A ideia da Dia TV, a gente ficou 1 ano pré-produzindo ela, né? Ali 1 ano e 3 meses pré-produzindo. Que é bastante, um belíssimo tempo. Eu divulguei, até dei uma entrevista para Forbes na época, e o investimento foi de 10 milhões de reais. Dinheiro seu ou dinheiro da Dinheiro da Dia. Dinheiro da Dia. Dinheiro da própria empresa. Né? Claro que
se eu quisesse, eu podia pegar parte desse dinheiro, porque, né, eu sou sócio majoritário e tal, mas nunca foi esse o meu interesse. Tá. Meu interesse era continuar crescendo e fazendo aquele sonho cada vez maior. Acho que isso brilha muito mais no meu olho do que outras coisas e comprar um carro de R$1 milhão, sabe? Não é essa a minha pira. Assim. E aí eu tive a ideia de fazer a Dia TV, num momento que eu estava muito cansado já, principalmente com São Paulo. Eu estava, assim, exausto de São Paulo. Eu estava com essas reflexões de, cara, eu já cheguei onde eu queria, já tenho as coisas que eu desejava. Eu já estou bem estabelecido no mercado. E aí eu queria vender a Dia e acabar tudo e sair fora. E comprar um bangalô no Tahiti. Exato. Aí os sócios da Dia, que foram entrando ao longo dos anos, assim, e hoje são os diretores, chegaram para mim e falaram, tá, você vai sair fora da Dia, você tem uma grana e você vai fazer o quê da sua vida? Porque o que você for fazer, você pode fazer com a grana da empresa. E aí eu fiquei numa grande... Foram muito parceiros. Foram. Também não é uma coisa... Foram. Eles abriram mão, provavelmente, uma parte da distribuição dos lucros para eles. Para eles também. Não, todo mundo ali, né? Abriu parte do... Entender a importância que você tem para o negócio lá. Exatamente. E aí eu fiquei numa grande reflexão, assim, durante meses. Só que teve um fato importante, que foi eu comprei para o meu apartamento aqui em São Paulo uma TV de 85 polegadas. E eu não ligava essa televisão. Porque eu não me identificava com nenhum canal linear que estava passando ali. Que loucura. E aí eu Mas pensei... só com a CNN ele se identificava muito, só para deixar claro, tá bom, gente? Ele só se identificava com a CNN, mas a notícia ele queria um pouco... Exato, queria entretenimento, né? Aí eu falei assim, cara, se eu tenho esse sentimento, outras várias pessoas devem ter esse sentimento hoje. E aí eu falei, putz, e se eu juntasse os criadores que a gente tem dentro da Dia hoje, que são exclusivos, né, que já trabalham com a gente também faz o departamento comercial deles, né, são agenciados pela Dia. E aí é um grande pulo do gato no modelo de negócio, né? E aí é uma grande diferença da relação que eu tenho com eles, uma grande né? diferença. Porque esses caras, eles estão ganhando dinheiro com a Dia e estão trabalhando com a Dia e fazendo coisas com a Dia há vários anos. Então, quando a Dia chega e propõe uma televisão, estou aqui te dando um programa, desses 10 milhões eu dei 13 programas. E daí você ganhar um programa, nesse momento, nessa estreia, ser escolhido para estar ali, fazer parte desses 13, foi uma coisa que eles ficaram muito felizes. Assim, eu lembro a blogueirinha, ela... chegou pra mim no Carnaval, a gente estreou em maio, né? Então, Carnaval, a gente tava junto num camarote. Maio de 23, né? A gente tava junto num camarote, ela chegou pra mim e falou assim... É que ela tava muito feliz, porque ela tava fazendo um programa de viagem e tal, e ia ter o De Frente com blogueirinha. Então, ela tava radiante, assim, tava muito feliz. E daí ela chegou pra mim e falou, olha, mas você sabe que você vai ter que ter dinheiro pra manter isso aí 2 anos até dar certo. Então. Então, você segura a onda. É a discussão que a gente tava tendo agora, né? Você vai com calma que vai precisar de 2 anos pra isso aí dar certo. E foi o nosso planejamento. A gente sempre, todos os canais e todos os projetos que a gente investiu e acreditou, a gente sempre soube que o resultado, para a gente saber se aquilo funciona ou não, precisaria de 24 meses, assim, nossa experiência. E o sangue frio que você tem que ter para segurar um projeto durante 24 meses, se ele... É que deu certo muito rápido, né? Então, estourou e imagino que você fez o tal do break-even, né? Do mercado. Para quem não sabe, você basicamente pagar a conta que você... O dinheiro que você colocou na frente, do investimento que você fez. Então, esse break-even veio muito antes desses 24 meses, né? Veio... Na Dia TV, chegou em 1 ano. Ou seja, metade do tempo que estava previsto. Então, em maio... desse ano, e daí agora cara, eu me sinto realmente um diretor de televisão, assim, agora eu tô fechando as contas anualmente, pensando nisso tudo. São 2 empresas diferentes hoje, então. Você tem a Dia Studio, que é uma produtora né, de conteúdo, basicamente, e aí a Dia TV virou meio que um braço. O veículo dessa empresa. Mas tá tudo embaixo do mesmo guarda-chuva, virou um grupo, basicamente tá tudo embaixo. A Dia TV é como se fosse um criador de conteúdo da Dia Studio. Da Dia Studio, é uma ramificação mesmo da mesma empresa. Isso.
Fala alguns desses influenciadores aí que a gente tem hoje, só pra galera entender o tamanho dessa força. A gente tá falando de blogueirinha, Diva Depressão, Mari Maria, Lorelai Fox, Vitor de Castro, Bielo. Daí tem, no começo do ano, eu queria organizar, porque muita gente me pediu oportunidade no vídeo para ser apresentador. Eu falei, vamos fazer um form onde todo mundo se cadastra e daí os diretores de todos os programas conseguem ver essas pessoas, não fica só na minha DM, né? Fazer uma triagem. Exato. Daí, cara, a gente foi surpreendido por mais de 3 mil inscrições, cara, assim. Que loucura. E aí a gente fez um reality, então hoje a gente tem pessoas que estão dentro da Dia, apresentando, que participaram disso. Então, é isso, assim. Hoje tem uma galera, Vanessa Wolff, cara, Rafa Chalub, esse menino. Muito forte, né? Cara, é uma galera muito grande, né? Uma galera muito boa. Gabi Fernandes. Então tá assim, incrível. E onde vai chegar isso tudo? A gente está falando, cara, só para deixar claro, assim, de um país onde, estatisticamente, tem 20 milhões de criadores de conteúdo. Né? Entre maiores e menores, né? Porque, cara, criador de conteúdo, basta você ter um Instagram, fazer um conteúdo de maneira minimamente regular ali, que você já pode dizer que você é um criador de conteúdo. 500 mil tem mais de 10 mil seguidores. Ainda assim é bastante gente. A gente percebe que as marcas estão indo cada vez mais nos nichos, cada vez mais, né, nos criadores que às vezes não tem tanto número, mas tem muita autoridade em algum assunto e tal. Como é que você vai fazer essa triagem para saber quem merece estar dentro desse produto e quem pode ser rentável, porque é um negócio? Né, total. Então, o que a gente vê hoje o fato de ter uma grade é muito legal porque a gente pode trazer muita gente para dentro dos programas e ir vendo como é que essas pessoas performam, como é que essas pessoas trabalham, como é que elas são no dia a dia. Sim. Então, muita gente que já entrou na Dia foi através de relações de projetos que foram participando e que a gente foi entendendo como é que essas pessoas trabalham, assim. E o fit com o nosso próprio público. Então, o fit com o público, eu acho que é o mais importante nesse momento. Tem que ter audiência já. Não necessariamente a pessoa precisa ter audiência. Eu acho que se a gente tem uma audiência relevante hoje em dia, né? Então, a gente também pode apresentar essas pessoas para a audiência, mas eu acho que o fit de conteúdo, sabe, de fazer sentido na nossa conversa é fundamental. Mas o modelo de negócio não é único e exclusivamente uma TV. Você falou, por exemplo, que vocês agenciam também esses influenciadores. E, cara, imagino que, assim, percentualmente, qual é o tamanho dessa receita para a grana que entra hoje de vocês? Me explica um pouquinho percentualmente, claro, dentro daquilo que você claro, pode dizer. claro. Eu vou te fazer perguntas que talvez você não abra para o mercado, tá? Mas eu tenho muita curiosidade de entender esse universo hoje. Percentualmente desse faturamento, primeiro, qual que é o tamanho desse faturamento hoje? Segundo, percentualmente, o que vem de influência, vendendo campanhas para marcas e o que vem de fato do modelo de negócio Dia TV? Cara, hoje a gente tem 1/3 do faturamento da Dia Studio vem da televisão. Da Dia TV. Tá, isso. Tá. Que a gente está falando aí, estou falando de ano, né? Então a gente está falando aí desses 10 milhões. Tá. Porque gira em torno de 30 milhões, assim, o faturamento. O faturamento da empresa como um todo, da empresa como um todo. Daí a gente tem um outro pedaço disso, que é agenciamento, que é quase também 1/3 disso. E outro 1/3 são produções para as marcas. Quando as marcas nos chamam e, putz, quero fazer isso, quero fazer aquilo outro. Daí são produções para as marcas. Você tem noção que você queria vender a tua empresa e morar num bangalô no Tahiti e, de repente, do nada, você sentou com teus diretores e você criou um negócio que acrescentou 30% do faturamento da tua empresa? Você tem noção do tamanho disso, né? Sim. Você tem noção, tipo, no quanto isso é bizarramente... E a Dia, ela era importante. Conhecida no mercado. Sim. Como você estava falando antes da gente começar, né? No B2B. Quando a gente cria a Dia TV, a gente passa a ser conhecido pela audiência, pelo consumidor. O B2B, para quem não sabe, é o business to business, ou seja, uma empresa que atende outras empresas, e aí essa virada vai para o B2C. Isso. Que é o business to consumer, ou seja, você vai para o público final de fato. Isso. Aí você consegue, Daí a gente começa a falar com o consumidor. Muito e leque, as pessoas... Né? Eu estava vindo para cá agora, num carro de aplicativo, e daí a motorista tinha me reconhecido, né? E dela estava falando, nossa, eu conheci a Dia TV, eu já vi você e tal. Daí ela estava comentando. E eu tava nessa reflexão, assim, né? Que
se a gente não virasse a Dia TV, as pessoas não iam nem entender quem eu era, assim, sabe? Eu acho que isso também de hoje ser colocado como diretor, dono de uma televisão, isso tudo, é porque a televisão existe, porque senão não existia esse momento, assim. Foi uma virada pessoal também, foi, não só profissional. Foi, para mim está sendo muito diferente, porque eu comecei lá com o meu canal, né, 13 anos atrás, mas não era meio que esse plano, assim. E tem um momento específico também na história da Dia TV, que foi quando a ficha caiu para mim, eu entendi o que a gente estava fazendo, que foi no dia que a blogueirinha entrevistou a Dani Calabresa, e a Dani trabalhou na mesma época que eu na MTV. Aliás, Dani, beijo, maravilhosa. Ela é maravilhosa, ela é maravilhosa. A Dani, gosto muito dela. E aí eu conversei com ela no camarim e tal, beleza, foi pra entrevista, fez a entrevista, a blogueirinha num dado momento chega ali e fala, né, ô Dani, e o que o Rafa fazia na MTV, hein? Aí a Dani chega e fala, ele varria lá na MTV. E aí vira um kkk, daí vira um kkk no estúdio e tal, beleza. Mas programa ao vivo acaba, pego o meu carrinho, tô indo pra casa. Quando eu chego em casa, passo na portaria e vou pegar as encomendas lá, né, que chegaram na portaria. O porteiro chega pra mim e fala, me entregando as encomendas, né, ele chega pra mim e fala, quer dizer então que você varria a MTV? Caraca. Cara, nesse momento... Primeiro eu peguei as coisas, ri com ele, né? Falei, pô, não era bem assim, mas vou pro elevador, e no elevador eu me debulho de chorar, porque a gente chegou na galera que tá, assim, vivendo a vida, né? E que a gente tinha a imagem daquela televisãozinha com uma anteninha, né? Aquela televisãozinha preta e branca, da guarita do porteiro. Exato. Só que hoje em dia é o celular do cara que tá ali e ele tá assistindo um programa ao vivo que a gente estava fazendo e eu não tinha nem ideia que ele sabia do meu trabalho ou que ele sabia da Dia TV ou qualquer coisa. E é popular. Você atingiu popular. O tal do mainstream, o tal do ser popular. Isso é muito forte, cara. Isso é muito potente. Muito. A gente estava agora, o reality da Mari Maria, que a gente acabou de estrear também. As 3 hashtags que mais tem publicações de vídeo no TikTok na segunda-feira, e eu não acompanhei esse dado nos últimos dias, eram um reality. Que loucura. As 3 hashtags com maior número de publicações no TikTok. Então, assim, com volume de vídeos absurdo que as pessoas estão fazendo de reacts desse conteúdo. A novela da blogueirinha, tipo, isso é um surto, assim, sabe? É um sucesso absurdo que a gente não imaginava fazer uma brincadeira ali, uma paródia de uma novela e isso ficar em primeiro lugar no Trending Topics, sabe? Tipo, coisas que a gente não imaginava que poderiam. E o que me deixa mais feliz, assim, é saber que isso é o começo. Porque hoje, todos os dias, alguém está conectando a sua Smart TV à internet em casa. E essa pessoa é um potencial espectador pra gente. E é isso que eu falo, cara. Eu não vejo mais muito sentido. Na verdade, já faz bastante tempo já que eu tenho essas discussões, em palestra, conversando com as pessoas, em entrevistas e tal, que eu acho que não faz mais muito sentido a gente ter que ficar categorizando e ficar buscando prateleiras para as coisas. Né? Isso é TV, e isso é internet. É isso, a internet ela tá numa Smart TV, as TVs já são smart, as TVs já se conectam à internet. De novo, no lucro é isso, a gente vai antes no YouTube, depois a gente vai para a TV, mas é tudo CNN. Então, na verdade, a CNN, por exemplo, é uma grande produtora de conteúdo que distribui em várias plataformas. Algumas plataformas são tradicionalmente TV, outras plataformas são tradicionalmente internet. E, na verdade, a gente está falando de uma distribuição mais eficiente. Você vê desse jeito? Porque a Dia TV hoje, a gente entra lá... eu ainda não fui lá, aliás, quero ir, se eu for convidado. Quero muito tomar um café lá para conhecer, porque eu tenho essa curiosidade. Mas eu vi você conversando, por exemplo, com o Iberê, no podcast do Manual do Mundo, falando justamente da estrutura física que vocês têm, que é parecido com a CNN, por exemplo, que muda a distribuição. Exato. Né? Que em vez de ir para um satélite, vai para os canais dos criadores e tal.
muita gente podia ter virado para você e falar assim, mas você vai criar uma TV, uma coisa antiga, só que é uma nova TV, né? Então, o mercado ele já mudou, ele já se revolucionou. E você acha que você deu esse primeiro passo nesse novo modelo? É mais ou menos por aí? Eu acho que eu nem... Na época, eu nem conseguia ver muito como, eu tô dando esse primeiro passo ou fazendo isso. Era tão diferente para explicar para as pessoas o que é isso. Como assim? É um sinal linear que está no canal da Dia, mas está no canal de todos os criadores. É TV ou é internet? Daí fica também o VOD no canal dos criadores, mas era muito confuso na época para as pessoas entenderem. Então eu também nem sabia que era isso, mas hoje eu consigo ver com clareza, até porque outras pessoas estão fazendo, né, alguma coisa parecida com a gente, usando a gente como inspiração, que eu acho isso incrível, porque tá claro que a gente está inspirando e que a gente está puxando a inovação. E eu já sinto isso da Dia desde o início, assim, quando a gente começou lá atrás, que eu já sentia que a gente já estava fazendo esse movimento sempre. É muito simplista, me corrija se eu estiver errado, tá? Mas é muito simplista dizer que... Eu acho que a genialidade quase sempre está na simplicidade, tá? Em ideias muito simples de observar o que ninguém está observando. Mas é muito simplista dizer que vocês simplesmente pegaram bons conteúdos que já estavam disponíveis. Vocês criaram muita coisa, claro, mas olhando para os criadores, né? Vocês já pegaram bons conteúdos que estavam espalhados cada um em um lugar e organizaram de uma maneira lógica. Eu acho que mas o que aconteceu, o que adiciona aí é que a gente que produzia esses conteúdos já há muitos anos. Então, por exemplo, Corrida das Blogueiras, a gente já faz o projeto há 6 anos. Então, hoje é o nosso principal reality da programação da TV, é um sucesso. Mas a gente já fazia isso há muitos anos, então é mais fácil. A gente já fazia todas essas coisas, então a gente organizou o que a gente mesmo já fazia. Já estava em casa. Então, De Frente com Blogueirinha já tinha uma temporada antes de existir Dia TV. Só que era uma temporada de uma série de vídeos no canal da Blogueirinha. Então, é isso. A gente já estava produzindo isso. E eu já escutava já lia muitos comentários das pessoas falando: por causa de vocês eu voltei a assistir conteúdo na televisão. Faz conteúdo maior, faz mais longo. Então, também fui juntando um pouco do que a gente ouvia, né, nesses anos todos e fui organizando para colocar. Porque grande parte... Quando a gente estreou a Dia TV... 95%, 90 e tantos por cento, não lembro o número exato, mas era mais de 90%, do conteúdo era 100% produzido dentro da Dia. Caramba, é muita coisa, que loucura. Então... Isso está muito em casa, né? Fica bem mais fácil. Já estava em casa. Organizar tudo isso, né? Essas pessoas já eram, né, de dentro da Dia. Assim. E como é que funciona? É um modelo de negócio para cada criador? É meio como uma emissora tradicional, que cada apresentador tem um contrato específico? Você tem um modelo meio padrão de divisão ali desses lucros? Como é que funciona? Todos os apresentadores, eles são sócios dos seus programas. Legal. Então, se o programa está indo muito bem, eles estão ganhando muito dinheiro. Se o programa não está indo tão bem, eles não estão ganhando tanto dinheiro. Legal. Eles precisam fazer investimento também? Não. Depende o modelo de contrato que eles têm, se eles são agenciados exclusivamente pela gente ou não. Tá. Então, se eles são agenciados exclusivamente, eles não precisam. Se eles não são, daí eles precisam. Tá, faz sentido. Porque é o que eu sempre falo, assim, não necessariamente vai ser o programa que vai fechar anúncios e vai fazer você faturar. Mas a visibilidade do programa pode fazer você fazer outras... É o teu cartão de visita. Várias coisas, né? E aí o dinheiro que você está investido no programa, você está ganhando do outro lado. Cara, faz muito sentido. Então, o cara pode estar numa outra agência, mas daí ele precisa ajudar a fazer esse investimento no programa, porque ele também vai ser beneficiado e a agência também, né? Então, porque esse cara vai faturar mais, enfim. Então, esse é o nosso modelo de negócio hoje com os criadores, que não vejo nenhuma outra maneira hoje que seria mais justa do que essa, assim, porque é isso, tem vários anunciantes, está entrando um monte de dinheiro, cara, percentual, o cara está ganhando, entendeu? Isso. O cara está faturando bem. Como é que um diretor tradicional de TV, um cara de criação, pensou em tudo isso? Imagino que você deva ter tido muita ajuda dos teus sócios, Andressa, tal, dessa galera. Mas como é que foi essa jornada até você colocar o negócio de maneira que ele parasse de pé? Cara, eu acho assim, eu tive... Eu tô fazendo uma mentoria aqui, tá? Porque são dúvidas que eu tenho, dificuldades que eu passo também. Os diretores da Dia, eles são muitos meus amigos e assim...
a Maria, que é a nossa diretora de produção, é a funcionária número 2 da Dia. Que legal. E hoje ela é nossa diretora de produção. O Léo começou editando vídeo depois das 11, fazendo um freela para editar o vídeo e ganhava R$100 o vídeo, sabe? Tipo, e hoje eles são diretores da empresa. Então eles têm Thaís, vou esquecer o nome de alguém, Fernanda, Felipe, Andressa, que eu já falei. Meu Deus, estou esquecendo de alguém? Espero que não. É isso aí, um board muito maravilhoso. Vocês são lindos, só para deixar claro. Eles, todos na sua grande maioria, eles participaram dessa trajetória de crescimento da Dia. E eles trabalham comigo e me entendem já muito bem, né? Legal. Então, eles sempre olham para as coisas e eles acreditam muito em mim. Porque quando eu cheguei e falei assim, gente, a gente vai colocar 10 milhões, 2 anos de resultado da empresa para investir nesse projeto aqui, e que naquele momento era assim, uma televisão. A Fê, que morava no mesmo prédio que eu, a Fernanda, ela chegou pra mim e ela falou, né? Pô, mas será que não é um retrocesso? A gente tá lançando uma TV. Exatamente o que eu falei agora há pouco, né, cara? Será que não é uma coisa, assim, né? Tipo... Mas daí, quando eu fui explicando, fui falando, olha, na Europa, os streams estão com problema porque as pessoas passam mais tempo escolhendo do que assistindo. Esse é um movimento que está acontecendo globalmente. E daí fui trazendo, eles embarcaram nessa comigo, assim. E essa é uma das coisas mais legais hoje da empresa, que é poder saber que a galera embarca junto e acredita naquilo que eu estou propondo, assim, sabe? Porque seria muito difícil eu estar tentando convencer as pessoas. Seria outra maneira de trabalhar, entendeu? Se eu tivesse que estar convencendo as pessoas. Sim. E as pessoas já acreditam bastante naquilo que eu estou pensando e naquele caminho que eu estou indo, assim. Então, isso é incrível. Mas os criadores, que você me perguntou no começo, convencer eles foi o processo mais fácil dessa história, assim. Não foi nada difícil pela relação que a gente já tinha com eles há muitos anos. E eles sempre falaram pra gente, né? E eles fazem coisas, né, nas maiores emissoras, nas maiores produtoras e tal, mas eles falam, ninguém faz internet com a dedicação que vocês fazem para a internet. Porque como a grande maioria dos outros veículos, eles estão produzindo para outra janela, né? Ou para a televisão, ou para o cinema, ou para a publicidade, ou para isso, para aquilo, a internet sempre é colocada como e tem que fazer redes, tem que fazer uma outra coisa. Faz também um cortezinho. Porque não é o principal produto. Exato. E o nosso principal produto é a internet. Então a gente trata aquilo de uma outra maneira, assim. Mas no fim do dia, se a gente olhar com um certo distanciamento, vocês também estão fazendo televisão, mas num modelo muito mais enxuto e muito mais eficiente. Porque as emissoras tradicionais ainda estão olhando aquele modelo tradicionalzão, tudo muito caro, tudo muito grandioso, você tem que vender caro, tal, e às vezes aquela audiência que era toda da TV está indo para o digital. Então, você cria um mercado novo que tem que ter eficiência, e vocês já chegaram nessa nova realidade, com muito mais eficiência. Eficiência significa faturamento, que significa dinheiro no bolso, que chegou no seu bolso. Antes até da Dia TV, né, cara? A produtora já era uma empresa que te dava uma certa grana. A gente tem 2 quadros aqui no programa. O primeiro deles é o Abrindo a Carteira, né? Então, uma pergunta que eu gosto muito de fazer, porque eu acho que é uma coisa muito subjetiva, primeiro de tudo, em que momento você parou e falou assim, tô rico? Isso é muito subjetivo. Para algumas pessoas é quando ela atinge o primeiro milhão, para outras pessoas é quando ela consegue comprar uma casa para os pais, sei lá. É sempre uma coisa muito de caramba, cheguei lá. Quando foi esse momento para você? E quando isso aconteceu, como é que você investiu essa grana? Como é que você investe hoje? O que você faz? Você tem alguém que te ajude? Você gosta de algum risco nos investimentos? Você gosta de ter grana em liquidez? Como é que é isso para você? Cara, eu acho que quando eu entendi que eu tinha grana, acho que foi quando eu saí na Forbes. Sim. Acho que ali foi cara, aqui, faturamento, milhões e tal, e papapá. E aí também eu fiz uma coisa que foi que eu queria comprar um carro. Falei aqui do carro, mas eu tenho um carro caro, enfim. Qual carro você tem? Um Volvo. XC60... 40. XC40, maravilhoso. Maravilhoso. Elétrico e tal. Lindo, lindo, lindo. E aí eu falei, eu saí eu saí na Forbes, né? E daí eu fui e falei, cara, quer saber? Vou comprar esse carro agora. Daí entrei na loja e comprei o carro na hora. Eu saí na Forbes, eu tenho que estar de carrão. Eu quero esse momento.
Pra mim. Mas eu invisto muito em imóveis. Eu acho que... Eu sempre fiz bons investimentos, assim, em apartamentos e tal. Mas tenho um dinheiro muito em renda fixa, assim, não a maior parte? É a maior parte. Eu não tenho nada com risco, assim. Nada. A minha corretora, ela fica, né, eu tenho em 2 bancos, então elas ficam tipo, meu... Põe um pouquinho, você pode. De ação. Daí eu falo, ai, gente, não quero ter que pensar nesse tipo de coisa. Eu quero seguir trabalhando e deixa esse dinheiro Saber aí. que tá ali, pode render menos, mas eu sei que vai render, tá tudo certo. Exato, deixa aí, porque eu não vou colocar minha energia nisso. Eu sempre falo isso também. Que eu prefiro colocar minha energia fazendo mais dinheiro, entendeu? Exato. Na tua empresa. Do que tendo que fazer escolhas ou me arrepender ou isso, aquilo. Então, para não arrepender, deixa ali na renda fixa e segue a vida. 70% de renda fixa? 80%? Cara, 80%. Assim, eu tenho nada em variável, assim. E assim, fundo imobiliário, alguma coisa assim? Tem um pouquinho? Tem um pouquinho. Mas é tudo muito mais conservador. Bem conservador. Bem conservador. Imóveis, você falou imóveis no plural. Então hoje são quantos imóveis? Hoje tem 3 apartamentos. Todos em São Paulo ou em Florianópolis? 2 em São Paulo e um em Floripa. Qual foi o presente mais legal que você se deu, além do carro, assim? O que você gosta? Como é que você gasta dinheiro com você? Cara, a coisa mais legal que eu fiz recente, que foi, né, que só o dinheiro que pôde me proporcionar isso, foi levar minha família para Nova York, assim. Cara, isso é muito legal. E tá com meu pai, né, com a minha mãe, com meu irmão, com a minha cunhada na Times Square. E como eu consegui fazer a viagem também, sabe? Tipo, com muito conforto para eles. Com o motorista na porta pegando no hotel para levar para todos os lugares, sabe? Tipo, acho que esse foi um momento, assim, da minha vida que quando eu tava vivendo aquilo, na última noite, a gente ficou uma semana, na última noite, coincidentemente, meu pai foi pro hotel, daí meu irmão e a minha cunhada queriam ir para outro lugar, eu fui jantar com a minha mãe, que foi a pessoa que, né, sempre acreditou em mim, investia em mim, assim, e a gente jantando ali, sabe, com aquela vista da Times Square, assim, eu olhando para ela e ela, meu filho, eu não podia acreditar que isso tudo ia acontecer. Que legal. Então, acho que esse foi, assim, um dos maiores investimentos e maiores momentos que foi a grana, né, o trabalho que pôde me proporcionar. Quando foi isso? Isso foi agora em fevereiro. Quantas pessoas foram? Foram 5 pessoas. 5 pessoas da tua família. Você tinha alguma noção que você um dia ia conseguir fazer um negócio desse? Cara, não. Acho que isso, assim, eu não conseguia. E às vezes eu acho que só aconteceu porque isso não era o meu foco. E eu nunca quis isso. E nunca foi o lugar, ou a minha expectativa, sabe? O ponto que eu queria chegar. Nunca foi. Nunca foi. E até hoje não é. As pessoas comentam bastante sobre você vai vender a dia, um grupo de comunicação, isso, aquilo. Cara, eu não tenho essa pira. Eu não tenho essa coisa de quero vender e quero... Já quis. Não, eu quis parar. Não necessariamente vender, não necessariamente entendeu? Vender. Eu quis fazer outra coisa da minha vida. Tá. Não era essa coisa de startup, de meu Deus, eu vou criar um unicórnio. Cresce, vende, fica multimilionário. Exato, escalável, e faz isso, e faz aquilo. E não é isso que bate meu coração mais forte, assim, sabe? E eu acho que é o segredo da Dia, assim, quando as pessoas olham para os conteúdos, quando as pessoas olham para o que a gente está fazendo, isso está claro ali, sabe? Que a gente não está preocupado no resultado, porque senão a Dia não teria existido, porque talvez ninguém teria colocado tanto dinheiro na frente. Um investimento tão grande, com um conhecimento tão grande desse negócio. Né? E empresas como, na época que a gente lançou a Dia, o Grupo Abril tentou fazer uma empresa exatamente igual a Dia. E o Grupo Abril era o grupo que operava a MTV no Brasil, né? Então, assim, era inclusive... quem estava à frente dessa empresa na época era a Lilian Amarante, que hoje é diretora da Tatá, no Lady Night. Ela dirigia comédia MTV também lá na MTV, mas daí o Grupo Abril... Você conhecia bem, né? Mas o Grupo Abril tentou fazer uma empresa assim. E não rolou, a empresa não continuou. E eles tinham um investimento, né? E os contatos e tudo do Grupo Abril. Os acessos. Em São Paulo.
E daí a gente lá em Floripa corre por fora, assim, corre muito, corre bastante. E chega nesse momento, né, que é muito especial, assim. As pessoas comparam a gente muito com a MTV, eu acho isso, porra, genial. Essa coisa da experimentação, né? É. Cara, fala ou faz o Pix? É o último quadro do nosso programa. Tá. É sempre uma pergunta semi-capciosa. Mas eu vou pegar leve contigo. Eu vou pegar leve, assim. Tá. É aquela coisa, responde se você quiser, senão você me faz um Pix, você tem bastante dinheiro, né? Aquele valorzinho ali de Pix bacana para poder passar o fim de semana tranquilo. Cara, eu sou investidor internacional, sei lá, estou à frente de um fundo multimilionário, quero investir nisso e vejo no Brasil um potencial gigantesco. Quero comprar agora do teu grupo. Por quanto você me vende? Quanto vale a dia hoje? Hoje, depois das experiências que eu já passei, eu não venderia, mas hoje é dia... Mas eu tô com dinheiro vivo, tá? Eu tô aqui na mão aqui pra fazer o Pix pra você. Eu não venderia. Não venderia? Hoje eu não venderia. Por preço nenhum? Nenhum. Sério? Hoje eu não venderia. Hoje eu não venderia. Tô falando sério, assim, tipo, eu já tive momentos que eu faria isso e cheguei, assim, tipo, muito perto disso. Mas quando eu olhei, quando eu vi o movimento, quando eu vi como as pessoas, a velocidade das coisas, E o potencial, porque né? esses grupos, eles têm uma estrutura que faz a coisa não ter a velocidade que a gente tem porque a gente é pequeno. Uhum. Então eu consigo estrear um programa na semana que vem de uma coisa que acabou de acontecer. Porque vocês são extremamente desburocratizados, né? Exato. E eu já entrei em conversas que quando eu entendi, depois de um ano que a coisa não andava, e daí eu falei, essa não é a velocidade da internet. Exato. E que bom que eu não entrei, porque eu teria acabado com o negócio. Então, com essa experiência hoje, eu consigo olhar e falar, eu não venderia a dia. Eu vou repetir a pergunta. Mas hoje... Por dinheiro nenhum no mundo? Cara, não venderia. Sério? Sério. Caramba. Sério. Tô te falando sério. Eu tenho uma tatuagem, sabe? Eu tenho... fui eu que idealizei o negócio e fiz. É meio que você perguntar, sei lá, para um Silvio Santos da vida, você vai vender o SBT? Não vende, não vendeu, morreu e não vendeu, entendeu? Sim. Talvez podia ser o plano, ou é o plano das filhas, não sei, mas ele não ia vender. Eu hoje não conseguiria vender, eu não conseguiria sair fora e deixar a coisa e virar as costas, e não conseguiria. Mas é legal falar que, assim, dos últimos, desde que a Dia TV foi, né, estreou e tá acontecendo, e é isso tudo, inúmeras conversas começam em função disso, das pessoas querendo investir, querendo entrar na Dia, querendo participar disso. E eu, até hoje, 10 anos, não fiz nada em nenhum movimento desses. E tiveram inúmeras propostas e conversas. Rafa, primeiro de tudo, parabéns. De verdade, assim. Vou repetir o que eu falei no começo. Eu acho que a gente tem uma história muito parecida. Me inspiro pra caramba na tua história. Acho que você é um cara extremamente fora da curva, com uma visão muito além do alcance. Você enxerga coisas que pouquíssimas pessoas enxergam. E acho que o sucesso é feito disso, né? Da gente conseguir enxergar um caminho que muitas vezes as pessoas acham que não vai dar certo. Ou... É isso, é uma compreensão muito diferente. Isso... vem muito de estudo, isso vem muito de experiência, mas isso vem muito de feeling também, cara. Isso que é muito maluco. Você é um cara muito sangue bom, você é um cara muito legal. Eu acho que é muito importante a gente ter um cara como você nesse nosso mercado por vários motivos, mas também porque você é um cara gay que fala sobre isso publicamente. É importante a gente ter empresários com essa representatividade, com esse nível de alcance. E por mais que muita gente ache que isso é besteira, eu acho isso muito importante hoje em dia. E você é um cara extremamente competente. Eu acho que eu fico muito curioso para saber o que você vai fazer nos próximos anos, cara. De verdade. Assim, de verdade primeiro, mesmo, obrigado pelas palavras, cara. Eu fico muito feliz porque, inclusive, a própria falar publicamente sobre sexualidade foi uma coisa que a Dia que me mostrou. Te proporcionou, né? E que foi através dos conteúdos da Dia que eu entendi, é importante que eu fale sobre isso para que eu seja uma referência para outras pessoas e que outras pessoas possam se referenciar e todo mundo vendo outras possibilidades, assim. Então, foi a Dia que me ajudou na minha desconstrução também nesse sentido. Então, por isso que tem esse carinho tão emocional com a empresa.
Irmão, obrigado. Obrigado você pelo convite, foi um prazer estar aqui. Vamos repetir essa entrevista daqui a um tempo, pra gente saber como é que vai estar, como é que cresceu. Que demais. E o convite para ir lá na Dia tá... eu quero muito. Tem café lá? Por favor, tem então, muitos. Tá bom. Então é isso. Gostamos de bons cafés. Obrigado, irmão. A casa é sua. Foi um Valeu prazer, mesmo. gente. Obrigado. Tamo junto. E obrigado você também que acompanhou a gente mais esse episódio. Cara, vocês entendem por que eu amo tanto fazer esse programa? Porque cada episódio é uma mentoria pra mim. Eu muito mais aprendo do que qualquer outra coisa. Então é isso. Segue acompanhando a gente nas redes sociais, @CNNPop, @NoLucroCNN. E a gente se vê no próximo episódio. Beijo, gente. Valeu.